Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda aula sobre pneumática. Nós paramos nesse circuito aqui, né, o circuito básico direto, tá? Estamos utilizando um método intuitivo por enquanto, né? Mais para frente ensinaremos outros. Mas vamos começar por esse que é o mais simples e o que mais vai nos estar auxiliando no dia a dia. Na aula passada aprendendo um pouco sobre atuador, né? Vimos um tipo de atuador, um modelinho de válvula de elemento de sinal, né? Aprendendo o porquê de cada quadradinho, cada representação interna desses quadradinhos, sobre a simbologia para compressor, né? E fizemos uma simulaçãozinha básica desse circuitinho aí. Vamos continuar usando esse circuito para conhecer mais elementos, tá? Vamos trazer para baixo aqui. Só informando, caso você não tenha assim muito conhecimento sobre o FluidSim, eu tenho aí duas aulinhas que ensinam a mexer com o FluidSim. FluidSim, agora não lembro o nome da aula, hein? Você quer FluidSim alguma coisa? Eu tenho duas aulinhas ensinando o básico e um pouco mais avançado, né? No caso nosso aqui, você assistir a aula básica já é o suficiente para você mexer com o FluidSim e acompanhar nossas aulas, tá? Bem, eu vou apagar a linha e vou inserir um novo elemento aqui. Opções, a simulação que eu tinha alterado, eu vou escolar um por um, né, para se tornar um tempo real, né, não vou alterar essa situação e vou colocar um outro elemento novo. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos conhecer esse elemento aqui, ó. Essa aqui é uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Vamos tentar entender aqui. Vamos rotacionar ela. Vamos tentar entender. Toda vez que você vê um elemento aqui, ó, que tem linha tracejada contornando ele, significa que ele é formado por dois elementos diferentes. Ou seja, a simbologia dele é formada por duas simbologias de dois elementos que nós podemos encontrar no mercado separado. Estão aqui, ó. Opa, peguei errado aqui. Aqui. Deixa eu rotacionar ele também. Aqui. Então esse símbolo aqui, ó, ele é formado pela junção desses dois. Então, quando você compra essa válvula, nada mais está comprando essas duas encapsuladas dentro de uma só, vamos pensar assim. Então, a linha tracejada, né, traço ponto, vem formar isso, né, que esse elemento é formado pela simbologia de dois elementos, que estão aqui, ó, que é a reguladora de fluxo e a válvula de retenção, que nos dá a estrutura dessa daqui, que é uma reguladora de fluxo unidirecional. Por que unidirecional? Porque ela permite regular o fluxo do ar em um único sentido. No sentido inverso, ele permite a passagem do ar livremente. Tá, vamos eliminar essas aqui e vamos trabalhar essa. Se eu colocar ela nessa posição aqui, ó, vamos conectar aqui e vamos conectar aqui, ó. Se eu colocar ela dessa maneira aqui, ela vai fazer o que? O ar, quando estiver vindo por essa via, indo para o atuador, ele vai chegar aqui e vai tentar vir, ó, pelas duas vias, tá? Por essa via aqui ele consegue passar, mas ele é uma via estrangulada, onde eu posso regular o fluxo de ar. E por essa via aqui, ó, esse chapeuzinho, ele representa, junto com a bolinha, ele representa que a via está fechada para esse sentido de fluxo, ou seja, no sentido que vai para o atuador. E estará aberta no sentido contrário. Pensa assim, imagina que a via é esse chapeuzinho e a bolinha é uma vedação.
Quando o ar vem por baixo na bolinha, ela pressiona a bolinha, fazendo que a bolinha vede a passagem de ar. E quando o ar vier por cima, ele empurra a bolinha para baixo, afastando ela da via, permitindo a passagem de ar. Então, quando o ar estiver indo para o atuador, ele vai ser obrigado a passar pela via onde eu tenho regulagem. E quando o ar estiver voltando, ele vai passar por aqui onde ele tem passagem livre. O que vai me alterar isso? Significa que eu posso, através dessa válvula, ajustar a velocidade do avanço do atuador. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, ela está escrito 100% aberta, tá? Então ela vai passar o ar livremente. Vamos simular. Vamos. Olha lá, viu? Vou segurar apertado, olha lá. O ar passou livremente porque está 100% aberto. E para voltar, ó, observe aqui, ó. Observe essa bolinha afastando, permitindo a saída do ar livremente. Certo? Se eu começar a regular de maneira que eu coloque aí 50%. Acho que vou ter que parar a simulação para ajustar isso, senão não vai aceitar. 50%, ok. Não, ainda não. Vamos ajustar aqui para baixo, vamos lá. É que dependendo do PC, pode dar uma diferençazinha na simulação. Não sei se vocês conseguem perceber, ele está mais lento para avançar. Vamos deixar ela bem justa, vamos ver se a gente consegue. Olha lá, percebe? Para avançar, como está passando pela área estrangulada, né, na qual eu regulei para bem pouquinho, ele avançou lentamente. Agora, para recuar, ele até tenta passar pela área estrangulada, mas ele sente mais facilidade pela outra região onde a vedação se afasta. Então ele volta com a velocidade normal. Avança, porque só tem um meio de poder prosseguir, que é a região estrangulada, e volta para a região. Então eu consigo o quê? Regular a velocidade de avanço, tá? É que aqui no software ele me dá uma gama gigantesca de ajuste. Vou colocar aí 0. É ponto, é vírgula, né? Americano, eu acho que vou tentar ponto. 0.2. Olha lá. Regulagem bem justa para que ele avance bem lentamente. Que eu solto o botão, ele volta com velocidade normal. Então, nós temos agora a nossa aqui, reguladora de fluxo unidirecional. Vamos botar o nominho dela aqui. A gente não esqueceu o nome da criança. Tem uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. E a nomenclatura dela aqui. Agora eu posso colocar um V1 agora, mas futuramente a gente vai perceber que não é o correto. Um V1, porque nesse momento, ô bodega, pode ter copiado primeiro, né? Vamos copiar aqui, ó. Copiar. Um V1. E nesse momento ele é a primeira válvula do atuador 1. Ah, mas isso aqui não é válvula? Sim, mas isso aqui ele está funcionando de fazer a função de dar sinal, né? Então é uma válvula que está dando o start, o sinal, por isso S, tá? Essa daqui já é a primeira válvula do atuador 1.
Futuramente a gente vai ver que existe uma regra para esse 1V1, outras válvulas 1V2, 1V3, mas vamos devagar. Via de acesso eu posso estar numerando. 1 é entrada de pressão, 2 utilização, tá? Mas normalmente não se numera a via desse elemento, porque futuramente a gente vai ver que tem a possibilidade de estar invertendo isso daqui. Como? Vamos fazer agora. Vamos fazer agora para vocês visualizar isso. Vamos deletar a conexão delas aqui e vamos estar rotacionando ela. Isso. Ó, eu rotacionei, eu coloquei ela de ponta cabeça e vou fazer a ligação. Então, o que a gente subentende? Que ela vai funcionar no sentido inverso. Ou seja, em vez de regular o avanço do atuador, ela vai estar regulando o recuo do atuador. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma simulada. Vamos simular aqui. Beleza, lá. Vou pressionar. Ela avançou rapidamente. E para recuar, olha lá, o ar lentamente vai sair pela região regulada e vir para o escape. E demora muito? Demora. O ar, como vai saindo lentamente, a mola não tem força para empurrar o êmbolo para trás. Conforme a pressão vai diminuindo na parte de trás do atuador, a mola consegue ir lentamente vencendo a força da pressão, né? E empurrando o êmbolo para trás. Vamos mudar um pouquinho aqui, só para a gente ter uma visão melhor. Ok, isso, vamos lá de novo. Olha lá, pressionei, ela está avançado. Vou soltar o botão e vamos deixar ela recuar. Vamos ver se é o suficiente, olha lá. Percebeu? Então ela está regulando o retorno do atuador. E aí fica estranho falar que é via 2 de utilização essa via 1. Por isso não costuma se numerar. Ou se numerar, a gente numera só no projeto, quando a gente já definiu a função dela. Por exemplo, eu defini a função dela é ajustar a regularidade no retorno, a velocidade no retorno. Então, depois de definida, eu venho e numero a via desse elemento. Mas não antes de saber o que realmente eu vou estar querendo realizar, tá? Vamos conhecer um outro elemento agora. Vamos puxar o nosso ar comprimido aqui para baixo. E vamos conhecer um outro elemento comum nas montagens. Vamos deletar aqui e vamos colocar essa criança aqui. Vou conectar o ar comprimido aqui e a saída desse aqui. Bem, de baixo a gente sabe que é rede de ar comprimido. E o de cima, o que é? Ela é conhecida como unidade de conservação. Ou seja, antes de ir para o circuito, o ar passa por ele fazendo o quê? A filtragem dele para evitar que alguma impureza que se tem ainda vá para o circuito e danifique. Verifique a pressão que está nessa rede para que a gente possa fazer um ajuste da pressão. Nesse daqui não tenho mais uma simbologia, mas nas versões antigas eu tinha uma terceira simbologia aqui, ó, que ela é o lubrificador, que é o que? Um gotejamento de óleo que faz a lubrificação através da pressão do ar nas válvulas que estão no circuito. Hoje em dia não se usa mais lubrificador, porque as válvulas já vêm blindadas com uma lubrificação interna, então não necessita mais, tá? Por isso que a gente não tem mais a simbologia aqui, mas pesquisa na internet você vai achar isso daí. Então isso aqui é o nossa unidade de
conservação. E no caso dela aqui, ela é formada por quem? Pelo filtro e manômetro. Pelo manômetro, tá? Os mais antigos, que nem eu comentei, tinha também o lubrificador. Alguns costumam chamar a unidade de conservação como lubrifil, mas na verdade lubrifil é uma marca de unidade de conservação, tá? Vai estar aí nossa unidade de conservação. Então, daqui para frente vai começando a ganhar essa estrutura os nossos elementos, né? Que nem eu comentei aqui, isso aqui é o nosso 1P e tenho para unidade de conservação uma simbologia também, no caso nosso aqui Z1, porque todo elemento que ele não faz parte diretamente de um circuito, ele leva Z e o número do elemento. Como assim diretamente de um circuito? Essa unidade de conservação que está recebendo o ar da rede, ela está aqui no momento só utilizando para alimentar esse circuito. Mas normalmente costuma-se ter outros circuitos ligados, né, independentes, ligados na mesma unidade de conservação. Então, ela pode estar sendo utilizada para alimentar mais de um tipo de circuito, tá? Então, por esse motivo, o Z1. Não é comum colocar números na via, né? Não se costuma colocar, então não há necessidade também. E aí nós temos um circuito um pouquinho mais completo e aprendemos mais dois elementos: unidade de conservação, válvula reguladora de fluxo, e aprendemos que se a gente mudar o sentido dela, a gente muda o sentido de regulagem, né? Vamos lá, avançou, voltou, ela vai voltar com uma certa lentidão por causa da regulagem. O ar está passando por aqui, ó, passando pela unidade de conservação livremente, só que sendo filtrado e sendo verificado a pressão. Não, nesse aqui não tem opção de ficar aparecendo a pressão. Vamos acrescentar mais um elemento nessa aula. Vamos botar isso aqui um pouco mais para baixo. Vamos eliminar essa conexão aqui. Vamos modificar e configurar essa válvula. E aí vou acrescentar a saída dessa no elemento de sinal. Vou colocar um pouco mais para baixo, tá? Vou colocar aqui como sendo Z2, por quê? Porque o meu contexto da unidade de conservação, essa válvula pode estar alimentando um circuito, que é esse, ou alimentando vários circuitos. Bem, qual a função dessa válvula aqui? Imagina-se como se fosse uma chave de segurança. Eu preciso despressurizar todo o sistema de uma única vez. É ela que vai fazer isso. Eu posso desacionar ela e despressurizar todos os sistemas que estão conectados nela, como se fosse uma chave geral, tá? Não é comum esse elemento ser utilizado, tá? Mas é interessante, no caso de uma segurança é interessante. Vamos pressurizar. Observe, ó, o ar comprimido está vindo da rede, passando pela unidade de conservação e entrando aqui na sua válvula deslizante. E daqui para lá, ó, não tenho nada pressurizado. Por quê? Ela está fechada, ó, como tivesse desligada, tá? Ela está fechada. A partir do momento que eu aciono essa válvula, aí tudo que estiver conectado a ela pela via de utilização começar a ser pressurizado. No caso aqui, ele pressurizou o nosso circuitinho.
e aí funciona normal lá. Deu um pulso, ele avançou, e aí para recuar, recua uma certa lentidão por causa da regulagem. Se eu precisar despressurizar todo o sistema lá, ele vai despressurizar todo o sistema na hora, eliminando toda a pressão que existe aqui, tá? Então, a nossa válvula deslizante, a gente pode brincar dizendo que ela serve como se fosse uma chave geral. Vamos botar o nome dela aqui. Válvula deslizante. Pronto, e assim nós temos mais uma válvula. Observe a diferença entre essa e essa. Internamente elas são válvulas 3 duas vias, as duas, ó. O que muda entre elas é o acionamento. Aqui ela é acionada por botão e retorna quando não tiver mais pressão no botão, a mola traz ela de volta. Aqui ela é acionada, acionamento deslizante é o que? Eu tenho um local, eu vou deslizar a válvula para a esquerda ou para a direita, mudando manualmente a posição da válvula. Então, manualmente eu posso colocar lá à esquerda, na qual pressuriza os circuitos, como manualmente eu posso deslizar ela e levar para a posição da direita, na qual eu despressurizo o circuito. Aí aprendemos mais 1, 2, 3 elementos nessa aula. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.